Deus, nosso Pai bendito, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor coloca no nosso coração uma alegria tão grande vir aqui te adorar, te cantar esses louvores, estar aqui ao lado dos nossos irmãos, mesmo com o calor, mesmo com os bichinhos. Oh Deus, nós preferimos estar aqui, porque aqui, Deus de amor, nós temos a alegria espiritual, temos algo que não encontramos lá fora, não encontramos em nenhuma outra parte do mundo, a não ser quando a tua igreja está reunida. Oh Deus, e neste contexto, nessa alegria, neste momento, nós queremos ouvir a tua voz também, queremos ouvir o recado que vem da tua palavra, por intermédio do teu servo, e sobre ele, Deus de amor, nós rogamos a tua bênção, para que o Senhor faça dele um instrumento afiado nas tuas mãos, Deus, e que o nosso ouvido e o nosso coração esteja preparado como um bom solo para receber essa semente. Deus abençoa todos quantos vieram a este culto, para que sejam todos quantos vieram a este culto, para que sejam agraciados com a tua voz, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu queria sugerir, pastor Edson, abrir a janela, porque com janela ou sem janela, os bichinhos estão aí do mesmo jeito e o calor está grande. Graça e paz, irmãos. Antes de falar de algumas coisas que estão no meu coração, eu queria dizer que eu me sinto hoje passando pelo meu segundo concílio. Eu vou explicar por quê. Quando eu era pequeno, garoto, eu olhava para o pastor Edson, admirava o pastor Edson, e talvez mais do que o meu irmão, que é pastor, um desejo que me nasceu de ser pastor foi vendo o pastor Edson. Então, para mim, é como se eu estivesse pregando por uma autoridade aqui junto comigo. Eu já fui pregar em vários lugares, em várias igrejas, mas sinto uma responsabilidade muito grande de estar aqui essa noite. E para contribuir com isso, eu vi uma das cenas mais lindas que 13 anos de ministério eu não tinha visto talvez ainda dessa forma. Cheguei aqui, encontrei o pastor de vocês de joelhos, orando por vocês. Aleluia! E prestando atenção na oração, ele dizia assim, que eles venham em paz, que eles sintam a sua presença, que eles vejam a sua glória, e coisas como essa foram tocando meu coração, porque, como eu disse, já preguei em várias igrejas, mas nunca vi uma cena tão bela, e naquele momento eu não tenho por que fazer média com ninguém, eu me ajoelhei e comecei a orar também, porque é esse coração que nós precisamos no reino de Deus. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. A minha família tem uma íntima ligação com essa igreja. Eu estava conversando com o pastor, meu irmão pregava aqui quando era uma congregação, mas eu não sabia de uma coisa que eu descobri hoje. Meu pai costumava vir aqui quando era uma congregação, e conversando com meu pai hoje, ele dizia assim: você vai pregar lá? Olha que bênção, que saudade daquele tempo quando a gente ia pregar lá. E eu glorifiquei o nome do Senhor por estar aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você, por estar aqui nessa noite em nome de Jesus, Amém. eu queria que você dissesse assim comigo: Senhor, eu abro meu coração para ouvir a tua voz. Amém? Amém. Agora você olha para o irmão do teu lado aí e diga para ele, em nome de Jesus, abra o coração, deixe o Senhor falar, para que seja tudo diferente, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos aqui, vamos ler a palavra também. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em João capítulo 13. Abrir sua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13. Antes de nós lermos, eu queria orar e gostaria que o Senhor permitisse que de alguma forma essa palavra contribuísse com os alvos que essa igreja tem no novo local, que essa palavra contribuísse com o crescimento dessa igreja, e que de alguma forma eu pudesse ser participante, como a minha família foi, daquilo que Deus vai fazer nesse novo tempo para que Ele tem para essa igreja, em nome de Jesus. Amém?
Que somente o nome dele seja glorificado nessa noite, somente o nome dele seja honrado nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar primeiro, irmãos, depois nós vamos ler. Senhor, nós nos escondemos atrás, Senhor, da Tua cruz e te pedimos que a Tua palavra encontre lugar no coração agora, em nome de Jesus. Ó Pai, que Teu Espírito fale conosco profundamente nessa noite, em nome de Jesus. Que os anjos que ministram, Senhor, a Tua palavra e o louvor cerquem toda essa igreja agora, em nome de Jesus, Senhor. E aquilo que Tu tens, Senhor, para despertar, aquilo que Tu tens, Senhor, para motivar, que seja, Senhor, direto do Teu Espírito ao coração dos Teus servos nessa igreja e nessa noite, e em nome de Jesus, Senhor. Que somente, Senhor, eu contribua, Pai, somente falando aquilo que seja da Tua vontade. Contribua, Pai, somente falando aquilo que seja da Tua vontade, Pai. E que a glória seja dada a Ti, a honra seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Amém. Vamos ler juntos, irmãos. É um texto que o irmão conhece, eu tenho certeza, mas algumas coisas que Deus tocou no meu coração de dizer aqui essa noite são diferentes para mim. João capítulo 13, está escrito assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair a Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Esse é um texto que você conhece, meu irmão, mas quando eu li esse texto nessa manhã, eu percebi como estava envolto de sentimento e emoção esse momento. João deixa claro que Jesus sabia exatamente que era o momento dele, que havia chegado o último dia de estar com seus discípulos. E João usa palavras do tipo: ele sabia que passaria do mundo para o Pai. Ele sabia que amou-os, amou até o fim. E é nesse sentimento de emoção, diante de uma pessoa que iria traí-lo, que Jesus faz uma coisa inusitada. Ele tira sua túnica, se cinge de uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Quando a irmã Sandra me convidou para trazer uma palavra, ela disse que eu tinha que dar um foco sobre missões. E eu quero dizer para os irmãos que eu admiro muito o coração missionário. Eu admiro muito aquela pessoa que, no meio de uma sociedade onde as pessoas estão desenvolvendo uma busca tremenda sobre cultura e até mesmo sucesso e ser uma celebridade, existam pessoas que estejam abdicando de tudo para servir o Senhor em lugares estranhos e culturas diferentes. Um momento onde o nosso inconsciente coletivo é que nós temos que ser uma celebridade, temos que ter sucesso, temos que conquistar tudo, temos que ser notados, e nós não queremos fazer nada para que não haja reconhecimento dos homens. Pessoas estejam sendo despertadas pelo Senhor para ter reconhecimento sozinho de Deus, só de Deus, mais de ninguém. E eu fico pensando que é muito comum você encontrar pessoas para o ministério do louvor, às vezes na igreja, para o ministério da palavra, mas a cada dia tem sido mais difícil encontrar pessoas e até cultos onde você faça apelos para missões. Talvez porque a recompensa de quem ministra o louvor ou de quem prega é imediata. Se eu disser alguma bobagem, meu irmão pode acreditar que quando eu descer daqui alguém vai bater nas minhas costas e dizer: pastor. Mas também se eu falar alguma coisa certa, alguém vai dizer: amém, pastor, glória a Deus. Mas quando você tem que deixar tudo, quando você tem que se separar dos seus, quando as pessoas que você ama vão ficar aqui, você vai ficar distante delas, é preciso ter um coração igual ao que Jesus estava demonstrando nesse momento, onde ele estava deixando
os seus discípulos e ia encontrar com o Pai, mas por obediência, e não porque alguém havia mandado ele fazer isso. Ele usa uma frase que eu acho interessante. João usa a frase: sabendo que ele passaria desse mundo para Deus. Assim eu penso que um coração missionário é um coração que está dizendo assim: olha, eu estou passando desse mundo para Deus. Ninguém vai conseguir aceitar um chamado missionário, ninguém vai conseguir aceitar uma proposta de Deus, ou até uma obediência, mesmo no ministério, se no seu coração tiver algo dizendo assim: eu preciso passar desse mundo para Deus. Eu preciso deixar as coisas que as pessoas acham que têm valores, para ficar com as coisas que Deus dá valor. Recentemente, há 2 anos atrás, eu fiz uma viagem, que eu posso dizer que foi o mais próximo de uma viagem missionária. Fiquei 30 dias fora e encontrei pessoas da África, da Índia, da Indonésia, num instituto chamado Hagai. E nessa viagem, irmãos, eu me impressionei com uma das lições que Deus me deu. Naquele instituto haviam pessoas, por exemplo, primeiro-ministro da África, de um país da África, haviam pessoas do meio secular, mais profissionais, pessoas de posse, mas que quando se reuniram juntos ali para discutir sobre evangelização, nos seus países eles poderiam ser muito conhecidos, mas ali eles não eram nada. E as pessoas que se reuniam naquelas mesas de conversa e diziam assim: olha, eu faço isso, eu faço aquilo, aos poucos elas eram deixadas de lado. Mas aqueles que demonstravam naquela reunião um coração de servo, eles começaram a ficar conhecidos naquele seminário de 30 dias. E eu aprendi uma coisa ali que talvez tenha sido a maior lição desse instituto para mim. Talvez aqui você tenha ouvido falar do pastor Klaus, o pastor Edson Plaza, talvez aqui você conheça a Igreja Batista, e as pessoas aqui conheçam você, o seu ministério. Mas quando você passa desse mundo para o Pai, você começa a sentir que você tem que somente obedecer o que Deus tem para a sua vida. Então o coração missionário é aquele que diz: bom, eu vou deixar minha família, eu vou deixar minha casa, eu vou deixar aquilo que me pertence, e vou para um lugar onde eu não sou ninguém. Embora você tenha conquistado muitas coisas, embora você tenha feito muitas coisas, para onde você vai, o seu currículo não vale nada, porque o que as pessoas têm que ver em você é Jesus Cristo, a presença de Deus. E me impressionou porque ali havia um homem que era o primeiro-ministro do país dele, e de repente ele estava dançando, ele era da África, ele começou a dançar uma dança africana para ensinar os mais jovens ali que tinham que fazer a apresentação sobre missões. E aí um camarada brasileiro me cutucou e disse assim: esse rapaz, esse senhor aí, ele é o primeiro-ministro do país dele. Eu falei: esse aí? Ele falou: é. E ele abraçava todo mundo. Mas ali eu aprendi, querido, que na verdade o que Jesus deixou claro aqui é que o nosso coração precisa ser despregado de tudo aquilo que o mundo está dizendo para você, de tudo aquilo que as pessoas estão presas. O que Deus mandou dizer aqui essa noite, eu tenho certeza, é que algumas pessoas aqui estão sendo chamadas por Deus para a obra missionária, talvez urbana, ou talvez até estadual, ou até mundial, mas às vezes é tão difícil você aceitar esse chamado, porque você na verdade precisa deixar as coisas desse mundo, deixar os sonhos desse mundo, para aceitar o sonho de Deus para esse mundo, deixar os sonhos desse mundo, para aceitar o sonho de Deus para a sua vida. E essa palavra começou a se tornar uma utopia nos dias de hoje, porque quem não quer o sucesso, quem não quer a realização, quem não quer conquistar? Então, eu penso que muitas vezes nós estamos vivendo um momento onde a busca de ser uma celebridade pode estar corrompendo o evangelismo e as missões. Agora, me deixe fazer uma pergunta. Judas Iscariotes estava nesse dia? Jesus lavou os pés de Judas. Por que Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes? Por amor. Ele sabia que ia ser traído por Judas, mas tendo os amados, amou até o fim. Às vezes nós damos desculpas ao Senhor para não servir. Nós dizemos que não podemos servir porque aquele irmão
ou porque as pessoas da igreja dão trabalho, ou porque os irmãos são complicados, ou porque a obra missionária é muito difícil. Mas quem é chamado por Deus e passou desse mundo para o Pai, lava o pé de quem o Senhor quer. Dentro dessa ideia de ser celebridade, de ser chamado, eu me lembro que no seminário, quando eu fazia seminário lá na Batista, na faculdade teológica, eu me espantava com essa situação. Hoje as pessoas não são chamadas, elas escolhem o ministério onde elas querem ir. Mas eu creio que Deus chama as pessoas, envia as pessoas para lugares onde Ele quer usar. Eu escutava muitos jovens dizendo assim: eu quero ir para aquela igreja, eu quero ir para aquela outra, porque aquela tem muitos pontos de pregação. Mas poucos dizendo: olha, eu quero ir para onde o Senhor quer que eu vá. Eu vou lavar os pés de quem quiser, de quem Deus quiser que eu lave. Então uma pergunta que vem no meu coração nesse texto é que hoje, quando nós encontramos alguém, até mesmo pastores, missionários, nós perguntamos para ele: quantas pessoas te servem? E aí nós dizemos se ela tem honra ou não. Quantas pessoas servem aqui o pastor Edson Plaza? Quantas pessoas servem o pastor Klaus? Quantas pessoas servem ainda dentro do seu trabalho? Quem assiste aí o Aprendiz? Quem assiste o Aprendiz? Roberto Justus é um modelo disso, né? Ao tempo todo ele está mostrando para nós, tem coisas boas também, né? Mas ele está mostrando para nós algumas vezes que quantas pessoas servem ele, por isso ele é poderoso. Mas Jesus está mostrando, está perguntando nesse texto, quando ele começou a lavar os pés dos discípulos, está perguntando para nós: quantas pessoas você está disposto a servir? No mundo espiritual, nas coisas de Deus, não são quantas pessoas te servem, mas são quantas pessoas nós estamos dispostos a servir hoje aqui na igreja. Pessoas que estão chegando, pessoas que estão precisando do nosso abraço, pessoas que precisam da nossa palavra, casas que nós temos que ir para orar. E quando nós falamos de missões, irmãos, eu não sou voltado muito para a missão transcultural, mas eu gosto muito da missão urbana. Eu acho que ao nosso redor tem tanta coisa de missão que a gente pode fazer, tanta casa, tanta obra, tanta gente. Amanhã eu vou estar numa casa fazendo uma obra missionária, eu penso, de uma moça que disse que ela precisa de libertação. Eu não conheço ela. Ela disse: eu preciso de libertação. E eu disse: mas que libertação? Ah, não sei, eu tenho alguma coisa ruim na minha vida. E a gente precisa de irmãos que estejam dispostos a ir nesses lugares e falar do amor de Deus e pregar da libertação do Senhor. Isso é missão. Mas na verdade, às vezes nós olhamos para a nossa vida com Deus perguntando quanto Deus pode nos servir, ao invés de perguntar o quanto nós podemos servir a Deus. Quanto você que tem conhecimento, você que tem uma certa idade, tem uma maturidade, pode servir a Deus naquilo que Deus tem chamado você para fazer. E às vezes nós deixamos de servir porque dentro da igreja é difícil o relacionamento. Porque às vezes você já serviu e já se machucou, ou já tentou e as pessoas não deixaram você fazer da maneira como você queria. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui teve que lavar os pés de Judas Iscariotes, né? Ninguém teve que olhar para alguém que estava saindo, traindo ele, dizendo: vem aqui, eu vou lavar seus pés. Mas há uma coisa nesse texto que eu nunca tinha prestado muita atenção, e eu queria que você olhasse agora comigo, que nós olhamos muito essa questão da bacia, da água, de Jesus lavar os pés, com um sentido de humildade, mas eu me prendi muito dessa vez na questão de Jesus tirar a túnica e se vestir de uma toalha. E no verso 3, leia aí comigo o verso 3 novamente. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus tinha consciência de quem ele era. Jesus não estava ali servindo apenas porque não sabia do seu poder, mas Jesus tinha
a certeza no coração. Ele sabia que ele era o Rei da Glória, o unigênito de Deus. Ele sabia que ele tinha todo o poder nos céus e na terra. Ele sabia que ele era aquele que ia morrer pelos nossos pecados. Ele sabia muito bem que situação, que tipo de poder ele tinha. Mas mesmo assim, João deixa claro isso, ele escolheu servir. Ele escolheu tirar da sua túnica e se enrolar numa toalha. Então eu penso que muitas vezes quando as pessoas, essa é uma crítica, agora eu falei muito de missões, agora eu quero falar o contrário. Essa é uma crítica, agora eu falei muito de missões, agora eu quero falar o contrário, né? Eu tenho esse costume. Às vezes as pessoas, quando são chamadas por Deus, ou até mesmo acham que são chamadas por Deus, elas se enganam. Deixa eu contar uma história que eu vi uma vez de um rapaz. Ele disse assim para mim: Deus está me chamando para ir para a Arábia, para pregar nos países muçulmanos. Eu disse: é mesmo? Que bênção. Mas por que você tem essa certeza no seu coração? Ele respondeu assim: porque quando eu sou parado na rua por algum descendente dos países muçulmanos, eles dizem para mim: nossa, você é parecido com um muçulmano. Eu falei: essa é a certeza que Deus te chamou? É, porque eu tenho uma aparência de árabe. Eu falei: então eu vou pregar para o Bill Gates, né? Todo mundo fala que eu sou parecido com ele. Uma coisa que me dói o coração é que nós perdemos de vista a questão do chamado a servir. E aí, algumas pessoas acham que não deu nada certo na vida, não conseguiu trabalhar em nada, não conseguiu fazer nada direito, então vai escolher ser pastor, vai escolher ser missionário. Isso não é para você, meu querido. Porque Deus chama as pessoas mesmo, e Ele escolhe e vocaciona as pessoas, e não é esse o sinal. E eu acho interessante isso, meu irmão, porque algumas pessoas chegam para nós e falam assim: olha, eu tentei ser isso, tentei ser aquilo, e agora eu estou sentindo que Deus está me chamando para servir. Não, querido, então se você não conseguiu ser nada na vida, não é que Deus está te chamando para servir. Deus está querendo que você se trate, que você se cure, que você respeite a autoridade da igreja, que você aprenda a lidar com a liderança, depois você vai servir. Eu acho uma frase do Charles Swindoll interessante, que perguntaram para o Charles Swindoll assim: por que você quer ser pastor? O deão da faculdade dele perguntou para o Charles Swindoll: por que você quer ser pastor? E ele respondeu: porque eu me sinto chamado, eu tenho no coração ardente para pregar a palavra. Muito bom. O deão perguntou para ele: o que você faria? Você tem uma outra profissão que te satisfaria, te deixaria tão feliz quanto ser pastor? Ele disse: não, só ser pastor. Ou posso usar só ser missionário. Então o deão disse assim: então você foi chamado por Deus. Eu não aceito essa questão de muitas pessoas querendo servir como segunda mão. Se você tem no seu coração um chamado missionário, um chamado de ser um pastor, de querer pregar a palavra de Deus, querido, se você não consegue ser feliz com mais nada, você está pregando a mensagem do Evangelho, lavando os pés de Judas Iscariotes, tirando a poeira dos dedos dos irmãos e falando da graça de Deus e trazendo a mensagem do poder de Deus, levante-se, pare de fugir, não tenha medo e assuma a responsabilidade que Deus tem dado para você, porque a obra que Deus tem para você, na obediência, vai ser uma bênção, meu irmão. Agora, não escolha ser missionário ou pastor porque você não conseguiu ser nada na vida. Jesus era consciente de quem ele era e se envolveu de uma toalha. E voltando a falar da toalha, o que me chama a atenção é que quem quer servir precisa tirar a sua túnica. Quem quer servir precisa tirar o seu status, precisa tirar a sua glória, precisa tirar aquilo que ele sabe que é. Talvez você saiba que é mais inteligente, ou tem mais conhecimento, ou talvez tem mais capacidade profissional que algum outro irmão aqui, mas se você deseja servir, você precisa tirar essa túnica de você e se vestir de uma toalha de simplicidade. Essa túnica de você e se vestir de uma toalha de simplicidade. Eu fico imaginando essa situação, irmão, Jesus pegando o pé dos discípulos e colocando uma toalha que ele mesmo estava vestindo. O Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso. E às vezes tem irmãos que não conseguem passar pelo outro e dar um abraço e um cumprimento. Tem irmãos que não conseguem chegar na igreja. Eu falo lá da minha igreja, conversando com um pastor na nossa igreja, ele me contou que alguns irmãos, quando ele senta lá no fundo, ele observa que alguns irmãos entram, não sorriem para ninguém e saem sem olhar para ninguém. Geralmente, no meu caso, não sei se aqui é assim, pastor, mas no meu caso,
os mais antigos da igreja, no meu caso. A gente precisa, irmãos, tirar de nós essa túnica pesada da nossa própria religião, pesada da nossa própria religiosidade, se vestir de uma toalha simples, de humildade, para servir. Eu creio que muitas vezes nós estamos achando que os irmãos, a igreja, está aqui para servir você. Mas nós estamos aqui para servir a Deus, em nome de Jesus. Quantos estão aqui para servir a Deus? Amém. Glória a Deus. Agora, se você não tirar a sua túnica, se você não deixar de lado aquilo que você acha que é de bagagem, de conhecimento seu, as pessoas só vão se distanciando de você e você não vai conseguir servir. O coração missionário para mim é um coração que realmente se desprendeu desse mundo, que aceitou a obra que Deus tem para ele. Não importa se vai haver glória humana ou não, eu estou na obediência. Eu entrei pelo caminho da obediência. Eu só queria dizer algumas coisas sobre a questão de Judas, rapidamente. Jesus sabia que Judas ia o trair, amém? 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 E Jesus lavou os pés de Judas. Jesus foi falso? Às vezes nós chegamos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, e nós dizemos assim: aquele irmão ali é muito difícil. Aquele irmão, olha, eu conversando com a minha esposa, eu comentei isso. Eu falei para ela assim: olha, tem aquele irmãozinho lá na nossa igreja, é uma luta. E trazendo essa mensagem para você, irmão, vem no meu coração, é o quanto eu estou disposto a lavar os pés daquele irmão que está sendo uma luta, que está dando trabalho, que está fazendo. O quanto eu estou querendo demonstrar o amor de Deus para a vida dele, o quanto eu estou querendo servir, ou o quanto eu estou querendo chegar diante dele vestido de uma capa de autoridade e só dizendo as coisas duras. O Senhor nos chamou para servi-lo, o Senhor nos chamou para amá-lo, o Senhor nos chamou para vivermos em humildade, o Senhor nos chamou para estarmos embaixo da sua vontade. Uma das coisas que vem sempre no meu coração quando eu penso no meu chamado, aquilo que Deus me chamou para fazer, é que hoje nós dizemos muito isso, né? Quantas pessoas tem na sua igreja, quantos irmãos tem ali, quantas pessoas vão para cá, e eu fico pensando no missionário dessa maneira. O missionário que é chamado por Deus para ser tirado da sua casa, ir para o Tibete, pregar para uma pessoa durante a vida inteira dele, mas ele obedeceu, fez porque era da vontade de Deus, tirou toda a sua túnica e pôs a toalha e foi fazer a obra de Deus, e chegou naquele lugar e pregou na palavra do Senhor, e uma alma se converteu na vida dele, enquanto outros aqui ficaram com medo, fugiram do chamado, não tiveram coragem de aceitar a vontade de Deus, mas pregaram para milhares de pessoas. Eu quero lhe perguntar: quem o Senhor está sendo agradado? Por quem, qual desses o Senhor está feliz? Querido, eu quero dizer para você que o Senhor está feliz por aquele que obedeceu a Ele, aquele que aceitou o desafio, aquele que disse: olha, eu quero fazer a tua vontade. Perdeu a vida numa alma só. Hoje em dia nós vivemos muitas vezes comparando as coisas, dizendo assim: esse é assim, esse é mais, aquele é mais. Eu quero dizer para você que Deus não está preocupado com a quantidade de pessoas que você vai evangelizar, que Deus não está preocupado com a quantidade de pessoas que você vai evangelizar, a quantidade de pessoas que você vai pregar, mas se está preocupado se você está obedecendo à vontade dele no seu ministério e no seu chamado. Porque o coração obediente agrada mais a Deus do que sacrifício. Se eu não estivesse no lugar onde eu estou, fazendo a vontade de Deus, se o pastor Edson Plano estivesse no lugar onde Deus o colocou, fazendo a vontade de Deus, mas estivéssemos em qualquer outro ministério, e o ministério estivesse sendo, sei lá, o mais tremendo possível, mas não estivéssemos obedecendo ao Senhor, estaríamos fora da sua graça e da sua vontade. Por isso, eu creio ainda que pessoas são chamadas. Eu creio que o Espírito Santo passa sobre a igreja em alguns momentos e diz: olha, eu escolhi você. Quando
Deus me chamou para ser pastor, o meu maior medo é que Ele me mandasse pregar no meio dos índios de Manaus. Irmã, desculpa, mas eu encuquei com isso. E eu não conseguia tirar da minha cabeça. Eu falava, Senhor, eu vou para o seminário, mas não me manda para o mato, né? Para aquela parte dos ribeirinhos, né? E eu ficava com medo disso. E naquela época eu não namorava minha esposa, namorava uma outra moça. E eu cheguei assim e falei assim, Deus me chamou para ir para Amazonas, você vai? Ela fez assim, ela era seminarista. Você vai sozinho. E eu desmanchei o namoro. De verdade. Porque eu creio, irmãos, que Deus está chamando pessoas. E que ser chamado não é uma escolha sua. É passar desse mundo para Deus. É dizer, Senhor, faz a tua vontade. Me usa. E todas as vezes na minha vida que eu tentei fazer a minha vontade, eu tentei ser mais esperto que Deus, eu saí do propósito de Deus, eu quebrei a cara. Você já quebrou a cara alguma vez? Mas todas as vezes, por mais diferente que seja, por mais maluco que era a ideia, mas o Senhor mandou fazer, eu obedeci. A resposta de Deus foi tremenda, meu irmão. Mas o Senhor está procurando esse coração obediente. Alguém que pode abandonar tudo. Alguém que pode dizer, olha, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Eu vejo muitos missionários hoje procurando países, isso para a glória de Deus. Eu vejo muitos missionários hoje procurando países para ser missionários, como Canadá, Austrália. Amém, se for chamado, né? Glória a Deus. Agora, se está indo para lá porque lá é primeiro mundo, porque lá vai ter uma vida diferente, está fugindo de alguma coisa, aquilo que é sofrer aqui vai sofrer lá também. Agora todos nós que estamos aqui essa noite fomos chamados por Deus para servir. Todos nós precisamos aí nos alvos que Deus tem colocado na vida do pastor, tirar a nossa capa e vestir a toalha para servir. Eu vi o pastor dizendo dessa tenda. Eu quero dizer em nome de Jesus que essa tenda de vocês, para a glória do Senhor Jesus. Mas tem muita gente aqui que vai precisar tirar a capa e colocar a toalha para servir. E eu creio, querido, que Deus tem propósito. Eu sinto no meu coração a urgência de vocês terem um lugar novo. Eu sinto no coração do pastor essa urgência. Porque Deus tem um propósito para vocês. Eu quero contribuir com essa urgência, dizendo, creiam, sirvam. Acreditem naquilo que Deus tem para vocês. Tenham consciência de que vocês são nesse bairro, nessa região. E deixem Deus te usar. Tirando todo orgulho, toda vaidade, colocando a mão no bolso, dizimando, ofertando quando é necessário. Quando o pastor tem chamado você nessa responsabilidade, sirva com seus bens também. Deixe o Senhor usar essa igreja através também. Deixe o Senhor usar essa igreja através da sua vida, nesse lugar. Deixe com que essas paredes se tornem pequenas, para que a glória de Deus venha sobre vocês, através da missão, evangelismo e da obra de Deus. Amém. E não tenham medo, meu irmão, porque se Deus tem chamado vocês para algo grande aqui, Ele vai abrir todas as portas. Amém. E Ele vai cumprir os seus planos. Amém. Mas é uma coisa que eu queria dizer, o pastor não falou nada comigo, depois se ele ficar bravo, ele puxa a minha orelha, porque ele sabe que ele pode, que ele é uma autoridade para mim. Mas eu sinto no coração do pastor a urgência que vocês têm nesse novo local. E eu como pastor quero dizer como é angustiante às vezes, quando a gente tenta mobilizar uma igreja e as pessoas ficam voando nas suas capas. Entende? É muito grande, é muito difícil, é muito dinheiro. Tire essa capa, meu irmão. Isso não pertence a você. O que Deus tocou no coração do servo dele, Ele vai realizar. Amém. Eu vi ele orando ali dentro e sei que a presença de Deus estava na vida dele lá. Glória a Deus por isso. Você pode dizer glória a Deus? Agora, se você não colocar a toalha e não começar a lavar os pés de quem Deus tem colocado aí, até de gente que você não gosta, meu querido, Deus pode levantar outros para fazer. Mas não dê desculpas mais ao Senhor para não servir.
Não dê desculpas. Não, é por causa do Judas que eu não vou. É que Judas estava lá. Dá desculpa, meu irmão. Deus quer usar as nossas vidas para a glória dele. Eu creio no que eu disse. E eu quero viver o que eu disse. Importa mais a Deus a minha obediência do que sacrifício, do que palavra bonita, mas fazer o que Deus manda. Deus tem um propósito grande para vocês. E para isso vai precisar quebrar umas paredes. Quantos estão dentro? Quem está dentro, dá glória a Deus. Quem crê? Quem vestiu a toalha nessa noite, em nome de Jesus? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar nesse instante, em nome de Jesus. Eu queria que você... Eu queria direcionar isso hoje de duas formas. Pastor, direcionar isso hoje de duas formas. Pastor, posso orar agora? Para aqueles que têm chamado, mas o mundo tem prendido. As realizações, os desejos da família, as preocupações, até chamado pastoral. Quando Deus me chamou para ser pastor, minha mãe estava muito doente. Muito doente. E eu dizia para Deus assim: Senhor, já tenho um pastor na família, já é duro, já é uma luta, eu vou ganhar dinheiro para sustentar minha mãe e pagar os remédios dela. Dizia isso. E não era de brincadeira, era muito remédio, era muita consulta, muito médico, plano de saúde. Até que um dia Deus falou assim: eu não posso sustentar. Minha mãe naquela época não podia ficar sozinha, tinha que sempre ter um filho com ela. Hoje minha mãe mora sozinha, se aposentou, tem a sua aposentadoria, vive da sua própria renda. Milagres que eu não consigo nem te explicar. Mas um dia, quando eu aceitei o chamado de Deus, Deus falou assim: cuida das minhas coisas que eu cuido da sua família. E se você cuidar do chamado de Deus para a sua vida, Ele vai cuidar dos seus sonhos também. Que Deus toca no meu coração, pessoas aqui que são chamadas até mesmo no ministério de louvor, estão deixando de lado seu ministério por medo, por realizações pessoais. Deixa Deus te usar. Feche seus olhos, meu irmão. Quero orar com você agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aqueles que têm um chamado para servir, estão deixando de lado o serviço, seja em missões, seja no ministério pastoral, seja no louvor, mas Deus está tocando você, que você precisa fazer algo com esse chamado. Levante sua mão onde você está, em nome de Jesus. Ponha bem alto sua mão agora. Levante sua mão e ponha bem alto. E diga comigo assim: Senhor Jesus, eu parei de fugir. Usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que nesse momento a paz de Deus, que excede todo entendimento, inunde o coração dessa igreja, em nome de Jesus. Oh Deus, eu queria pedir que todos nós levantássemos nossas mãos agora nesse instante. Diga assim comigo: Senhor, toda agitação, toda perturbação caia por terra agora, em nome de Jesus. Pode abaixar sua mão, eu quero orar para você agora. Senhor, nesse instante, aquilo que o Senhor tem direcionado a essa igreja, que é tua, e que o Senhor vai fazer coisas tremendas nesse lugar, para a glória do Teu nome. Que a Tua glória seja derramada sobre esses irmãos aqui, em nome de Jesus. Que eles possam servir, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Toda a capa que estava, Senhor, ao nosso redor, ao meu redor, caia por terra.